Questão, tudo certo. Questão número 6 foi uma questão do vestibular de transferência do UFT. Volto a repetir, nosso material é completo, né? Tem todas as questões do UFT que a gente conseguiu encontrar, logicamente, na internet. Então, a questão de transferência de 2019-1, e ela fala o seguinte: embora fosse considerado um avanço em relação aos modelos anteriores, o modelo atômico de Bohr apresenta um erro quando aplicado a átomos de multieletrônico, átomos com mais de um elétron. Lembra que eu falei que o Bohr, a experiência dele se baseou no hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio tem um próton, logicamente, prótons é igual a elétrons. Isso se o cara tiver em que estado? Ah, no Tocantins, não, no estado fundamental. Então anota aí, no estado fundamental, prótons é igual a elétrons. Quando é que prótons é diferente de elétrons? Quando ele se torna um íon cátion e o íon ânion. Qual é a diferença dos dois? O íon cátion, a carga ela é positiva, ou seja, o cara perdeu elétrons, e o íon ânion é negativa, ele ganhou elétrons, certo? No caso, aí você vai anotar aí, né? No caso do íons cátions, como você perdeu elétrons, prótons é maior do que elétrons, e no caso do íon ânion, prótons é menor que elétrons. Beleza? E agora a gente chega numa parte bacana aqui. Por quê? Ele fala o seguinte: esse erro foi corrigido por Schneider, Schrödinger. Pode chamar o nome desse cara do jeito que você quiser, porque até hoje eu tenho certeza que eu chamo errado o nome desse cara. Introduzido no modelo atômico. Nós temos três caras. Porque é o seguinte: depois que a galera descobriu que um átomo ele tem ele é feito de núcleo e eletrosfera, ou seja, ele tem prótons, nêutrons e elétrons, a galera começou a focar nos elétrons, certo? Então, o modelo atômico atual, ele tem três caras muito importantes, certo? Quem são esses caras, Sandrão? Primeiro, Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Heisenberg, princípio da incerteza. Ele diz que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron. Na verdade é momento angular, mas nunca vai cair na prova essa palavra. Segundo carinha, Louis, acho que é esse, Louis de Broglie, que ele fez o princípio da dualidade. O que é o princípio da dualidade? O elétron ele pode se comportar como uma partícula onda, certo? Princípio da dualidade. E o outro é Schneider, importantíssimo através da equação de Schneider, famoso pela experiência hipotética do gato, né? Quem tiver oportunidade depois procura aí na internet. Você nunca bota lá a experiência do gato de Schneider. E aí o Schneider descobriu os orbitais. O que são os orbitais, Sandrão? É a região onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron ao redor do núcleo. E aqui acaba, infelizmente, com a sua infância, sua nona série, primeiro ano, se você não ouviu falar nisso. Os elétrons, eles não giram ao redor do núcleo bonitinho assim. Os elétrons estão ao redor do núcleo em regiões. Se você lembrar, você já deve ter visto na escola e lembrar agora com o Sandrão que eu tenho os subníveis S, P, D e F. Então, o que é um orbital? É uma região, por exemplo, quando vocês, vamos supor, tá? Quando vocês vão para a escola,
e vocês estudam de 7h30 a meio-dia, tá? Num determinado colégio. Qual é o orbital desses alunos de segunda a sexta? De segunda a sexta, o orbital desse cidadão é o colégio, certo? Mas quem está de fora tem como precisar em qual parte do colégio você está? Se você está na cantina, se você está na sala A, na sala B, se você está na secretaria, se você está no corredor, se você está no primeiro andar, no segundo andar, não tem como você saber, certo? Então você não tem como precisar aonde está o elétron exatamente, mas você tem como descobrir qual a região que ele está. Schneider, através de uma equação de ondas, certo? Ele descobriu isso aí. Beleza? Vamos repetir. Princípio da incerteza, Heisenberg. Princípio da dualidade, Louis de Broglie. Ok? Princípio dos orbitais, Schneider. E agora vamos para a pergunta da questão, que até eu esqueci, me empolguei, esqueci qual é a pergunta da questão. A pergunta da questão é a seguinte. O que é que ele fala aqui? Que, embora fosse considerado um avanço a relação dos modelos anteriores, o modelo de Bohr representava um erro quando aplicado a átomos com mais de um elétron, como o átomo de hélio. Esse erro foi corrigido por Schneider, que introduziu o modelo atômico, conceito de que, certo? Esse erro foi corrigido por Schneider, que introduziu no modelo atômico, introduziu no modelo atômico órbitas elípticas, não, órbitas elípticas é Sommerfeld, quantização de energia não, que quantização é desde a época de Bohr. Ele introduziu a dualidade de Broglie, correto? Ou seja, o elétron ele pode se comportar como partícula ou como uma onda eletromagnética. Então, questão letra C. Lembrando que esses três carinhas fazem parte, a teoria de cada um faz parte do modelo atômico atual. Bacana? Então, desses aqui, já podia ter acrescentado aqui, né? Além de Schneider, acrescentar a teoria de Broglie, porque geralmente quando você estuda primeiro Heisenberg, aí depois o professor fala de Louis de Broglie, para depois falar de Schneider, porque essa é mais ou menos a ordem cronológica da descoberta. Ok?